Obrigado pela disponibilidade para este diálogo. Obrigado, eu. Nós gostávamos, se calhar, e podíamos começar por algo que há pouco falávamos, tem que ver com a aproximação ao mundo do teatro. Para alguém que está, em termos, digamos, de percurso académico, numa área que não era esta, como é que isso aconteceu no início do teu trabalho? Foi muito por acaso. Eu estava em silvicultura, como estava-te a dizer há pouco. Estava em silvicultura no ISA, em Lisboa, e já tinha também sido mobilizado por um colega anteriormente para fazer um programa de rádio, na altura das rádios pirata, portanto, acho que estamos a falar em finais dos anos 80. E, portanto, embora não tivesse apetência nenhuma, não era espectador de teatro, não tenho nenhum antecedentes de ligação ao teatro. Sou mais ligado a cinema, televisão, enfim, tinha mais afinidade com esses universos, mas surgiu essa oportunidade. E, portanto, e depois em agronomia foi um outro colega, que esse sim era um moço, o Joaquim Carvalho Filho, não me lembro do nome dele. Era um rapaz que era espectador assíduo do teatro. Aliás, o pai tinha aquele culto do teatro, aquelas pessoas que vão ver as peças todas e comentam, e tem um grupo de amigos que falam sobre os espetáculos e tal. Portanto, era uma pessoa que amava o teatro e que tinha esse culto do teatro. E depois que ele entrou para um grupo de teatro universitário, o Teatro Universidade Técnica de Lisboa, dirigido pelo Estopado. Ele convidou-me para lá ir, mas convidou-me, quer dizer, eu fui para lá não tanto por causa do teatro, mas por causa das conversas. Porque naquela altura em que se está quando se tem 20 anos e que se começa, tenta-se compreender, não é? Aquela situação de onde vimos, onde estamos, para onde vamos, não é? E ele disse-me na altura, pá, lá um senhor, o Listopado, pá, que tipo é muito bom a falar e diz assim umas coisas extraordinárias e dá gosto a ouvir o homem. Portanto, eu fui para o teatro universitário para ouvir o homem, basicamente. Para ouvir o homem, neste caso o Listopado, que era uma figura absolutamente encantatória e que fiquei até hoje ele está vivo e continuamos a encontrar-nos, e de facto uma pessoa fascinante. Agora, portanto, que eu, quer dizer, no início sempre tive um pouco a sensação que, portanto, podia ser o que me levou a apaixonar pelo teatro começa por ser a figura de Listopado e o modo como ele me apresenta ao teatro. Se ele se calhar fosse de botânica ou de física nuclear, se calhar eu tinha ido para física nuclear ou para botânica. Quer dizer, eu só a pouco e pouco é que fui percebendo, é que fui articulando em mim o que era. Porque, sobretudo, o teatro era uma porta para o mundo. Uma porta para o mundo, para a descoberta do mundo, para encontrar essa resposta a essas questões, de onde vim, onde estou, para onde vou. Não me preocupava minimamente questões formais de dramaturgia. Aliás, eu lembro na altura, depois havia colegas que tinham e tal, o Stanislavski, estavam nas tintas para essas coisas. Nada disso me interessava. O que me interessava era esse prodígio do Listopado dizer. Lembro perfeitamente a primeira coisa o primeiro exercício que ele me pede, estávamos assim sentados a conversar e foi uma coisa que me marcou, que ainda hoje me lembro, e ele disse, ok, levante-se, volte-se de costas. E eu voltei-me e ele disse, o que é que estava a ver? O que é que você estava a ver? Eu tive que fazer um exercício de memória, tive que fazer um exercício de reconhecimento, de inteligibilidade do que é que estava a ver. Para mim, teatro era isso. E continua a ser isso. É a inteligibilidade do mundo. É o modo de eu poder ter uma inteligibilidade acerca daquilo que me rodeia. Agora, o modo como isso se processa, depois é um devir, quer dizer, não tem propriamente um método. É uma arte, e julgo que entra a palavra arte, que se vai desenvolvendo ao longo da vida. É uma mestria que se vai... Mas este princípio, creio eu, da inteligibilidade do mundo, é isso que me fascina no teatro. Portanto, que eu sempre digo, para mim o teatro para mim é um meio de conhecimento. É um meio de conhecimento. Tão válido como a ciência. Aliás, eu acho que a ciência, daí eu não vejo, quer dizer, acaba por ser natural, eu sei de poder ser de uma área científica para o teatro, porque não vejo muita diferença. Do ponto de vista daquilo que conseguimos consolidar, registar, sedimentar acerca da nossa relação com o mundo.
Só que é feito por outras vias, não temos equações, não temos uma fórmula, não temos sei lá, um aumento do rendimento de um campo de trigo ou de metros cúbicos de madeira. A medida é outra, é uma outra medida. É uma medida, se calhar, não mesurável, se calhar do domínio do intangível, de um domínio... mas, enfim, acho que é por aí. Depois, o projeto da garagem acontece imediatamente a seguir. É essa Sim. primeira contacto com o teatro e o grupo que o Listopado orienta. Sim, o Listopado, aquilo era um bocado frustrante. Aliás, eu na altura lembro-me de discutir isso com os meus colegas, era um bocado frustrante, porque não se levava as coisas até ao fim, demorava-se muito tempo. Aqueles problemas do teatro universitário, o pessoal reúne-se uma vez por semana, depois duas vezes, depois faltam, depois não vêm, depois... eu não queria, basicamente, isto assim é uma perca de tempo, a gente ou vai, ou faz, ou fazemos isto a sério, ou assim não dá nada, porque depois a uma certa altura aquilo já não me satisfazia. A mim pessoalmente, mas depois percebi que os meus colegas, na altura do tudo, também não estavam para aí virados, então resolvi fundar um grupo em agronomia. Juntei lá um grupo de pessoas que, na altura, agrónomos, do quais fazia parte o Joaquim Carvalho Filho, juntei o grupo, juntei as pessoas, imitava os exercícios que recebia na altura, que me tinham ensinado, fazia lá, abri um grupo de teatro mesmo, o grupo de teatro de agronomia, e portanto organizámos, ainda fizemos lá 1 ou 2 espetáculos, e depois o Teatro da Garagem vai a seguir a isso. Depois eu, entretanto, abandonei a agronomia porque percebi que não queria ser engenheiro silvicultor, que destino o curso ao erro no 3º ano, ainda fui para letras, quer dizer, para a área de letras, andei para a frente, para trás, portanto andei em antropologia, mas depois, entretanto, consegui entrar no conservatório, comecei a fazer o conservatório, depois, entretanto, também consegui, isto foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, comecei a trabalhar também como ator, comecei a trabalhar como ator no Teatro Experimental de Cascais, foi uma escola muito importante para mim também. Trabalhei com o Carlos Avilés, fiz lá umas 4 ou 5 peças, já não me lembro exatamente, mas entrei na mesma altura, estive lá com as pessoas da minha geração no TEC, o Marco António Del Carlo, a Filomena Gonçalves, o Diogo Infante, o Sérgio Silva, foram as pessoas da minha geração lá no TEC. O TEC é uma escola importante, continua a ser uma escola importante, forma muita gente, eles têm agora uma escola do ensino secundário, mas há sucessivas gerações que passam por lá e, de facto, aprende-se muito sobre a profissão. Aí já sobre a profissão, já não esta dimensão, digamos, cosmogónica que eu apresentei no início, que foi o que me fascinou no teatro, mas uma dimensão mais ligada ao exercício da profissão no contexto português e as regras do jogo, digamos assim. Eu aprendi grande parte delas no TEC e depois na própria escola de teatro, como é evidente, uma série de pessoas com quem trabalhei, o João Mota, o Peixoto, Tália de Matos, por aí fora. Mas foi mais ou menos, ou seja, quando entro no conservatório, eu praticamente, passado um ano, já estava a fazer coisas com a garagem. 1 ano ou 2 estava a fazer coisas com a garagem. Lembro-me que, ou melhor, para ser mais preciso, 1 ano ou 2 foi com o Teatro de Agronomia ainda, mantive um pé ainda em agronomia, portanto mantinha o grupo de Teatro de Agronomia. E é no meu 3º ano, que eu na altura foi quando conheci o João Brites era meu professor, e isto foi uma coisa inédita na altura, foi a primeira vez, pelo menos quer dizer, naquele espaço temporal, anteriormente pelo menos não havia registro, que um aluno propõe um exercício para ser apresentado como parte da sua avaliação. Portanto, eu fui avaliado no ateliê do João Brites por um trabalho que me propus apresentar. E que foi a primeira encenação que fiz com o Teatro da Garagem, uma coisa que se chamava Pequeno Areal junto à Falésia, com cravos, parece-me. Acho que é um título comprido. E portanto, este trabalho constituiu-se foi parte da minha avaliação curricular, e foi muito interessante, muito crispado, muita discussão, muita porrada, porque o Brites, né, era incisivo e eu também não me calava e a gente discutiu muito e criou-se ali uma relação, mas uma relação leal, franca, e foi muito importante, pá. E lembro-me que aquilo na altura agitou muito, porque a seguir vieram uma série de grupos.
Não estou a dizer que foi por causa disso, como é evidente. As coisas tinham que aparecer, apareceram. Mas lembro-me que... Mas depois disso apareceu o Teatro do Século, depois apareceu o Teatro do Século, entretanto já acabou, ou melhor, a segunda vida do Teatro do Século, teve uma primeira vida com o Zala, com uma peça que eu agora vou fazer até em homenagem ao Valentim Lemos, não sei se vocês conheceram o Valentim Lemos, o Zé Valentim Lemos, não chegaram a conhecer, mas que fez a primeira versão do Sensi, do Artaud. Eu agora vou fazer isso no Conservatório em homenagem a ele. Propôs-me fazer como exercício final para o próximo ano o Sensi do Artaud. E lembrei-me, olha pá, lembrar o Valentim. E, portanto, essa foi a primeira vida do Teatro do Século. Depois houve uma segunda vida que foi na mesma altura, a seguir, pá, meses depois de nós começarmos. Na altura era com o Rui David e com uma encenadora que eu agora não me lembro. Pá. Ai, que isto é... Pá, não me consigo lembrar do nome da moça, estou a ver a cara dela, só mesmo do Rui David, também esteve na garagem. Inês Câmara Pestana. Inês Câmara Pestana, exatamente. O Rui David esteve na garagem e sai da garagem para com a Inês Câmara Pestana e mais outras pessoas fundar o Teatro do Século. Surgiu o Duarte Barrilar Ruas, que quando apareceu com o Teatro Anatómico, aquilo era uma coisa muito diferente. Eles surgem depois da garagem. Isso surge depois, um bocadinho mais tarde, o Miguel Seabra com o Teatro Meridional, ainda com os espanhóis. Ele, na altura, ele vai... Aliás, o Miguel Seabra também esteve na garagem. Miguel Seabra fez um espetáculo na garagem também, fez o Dia do Quarteto. Muito engraçado. E fez o Vesúvio, não, o Vesúvio já não fez. Fez o Dia do Quarteto. Ele estreou-se connosco no Teatro da Garagem, depois vai para a Itália e depois a seguir funda Portanto, o próprio Jorge Silva Melo, engraçado, isto é engraçado, mas o Jorge Silva Melo quando vem da Alemanha, antes dos Artistas Unidos, eu lembro-me que ele vai ver um espetáculo nosso e que depois nós chegamos a ser sondados também para fazer parte dos Artistas Unidos. Eu disse obviamente que não fazia sentido nenhum. Porque o que interessava era manter aquela diversidade e não pôr tudo sobre o mesmo capacete. Achei aquilo logo uma má ideia, mas enfim, houve muita gente que alinhou, muita gente também, eu estou-me a lembrar, os netos do Metropolitano, do Miguel Borges também teve no Teatro da Garagem. Muita gente por aqui passou. Maria Duarte teve no Teatro da Garagem, o João Rodrigues também teve no Teatro da Garagem, depois fundaram o projeto teatral. Miguel Loureiro teve no Teatro da Garagem. Jorge Andrade, como é que se chama aquela coisa? Mala Voadora e o Capela, tiveram carradas de anos no Teatro da Garagem. Portanto, isto acabou por funcionar. E há outros que eu não me lembro. O Zé Airosa, que foi um ator de mão cheia, nunca mais ouvi falar dele, mas que é um ator que gosto muito. Muita gente que passou. Patrícia Portela, estavas a falar ontem da Patrícia Portela, começou no Teatro da Garagem. Aliás, o primeiro prémio que ela ganha, que ela recebeu, foi um trabalho brilhante que ela aqui fez connosco, numa coisa chamada A Nossa Aldeia, como figurinista. Ganhou um prémio qualquer nacional, não me lembro o quê, francamente já não tenho essa memória precisa. Enfim, o Teatro da Garagem era uma espécie de incubadora de muita gente por aqui passou. Muito por, acho eu, aquilo acabava por funcionar também como... Era um tanto, não sei, isso eu não consigo perceber muito bem o que era. Mas havia ali uma energia de vamos fazer, um espírito muito naif, muito ingênuo, mas ao mesmo tempo que eu julgo que faz parte da ingenuidade da idade, que é acreditar na questão da geração. A geração acho uma ideia pífia, mas pronto, mas as pessoas acreditam sempre um bocado naquilo. Eu costumo dizer, como não estive nos escuteiros, que o meu pai não me deixava ir para os escuteiros, resolvi fundar uma companhia de teatro. E portanto aquela ideia, aquele espírito gregário, e estamos aqui todos e tal, todos juntos e tal... Aquilo era o Ângelo Torres, que outro dia veio falar comigo. O Ângelo Torres esteve no Teatro da Garagem. Ele até ele vem-me dizer, porque tu foste o único patrão que eu tive que me despediu com justa causa. Eu nem me lembro de ter despedido, que eu não fazia nada, e não sei como é que tu despediste-me com justa causa. Foi, desculpa lá. Disse, não, foi com justa causa e tal. Que eu não... Portanto, isto foi uma gênese de muita coisa, inclusive coisas tão dispares como, por exemplo, o Ângelo, que é um ator, sobretudo ligado à questão da lusofonia, de um teatro da africanidade, não sei se será este um termo adequado, mas começou ali a fazer coisas. Portanto, aquilo tinha muito esse... Havia muito... de facto, depois as pessoas encorajavam-se nessas coisas. Eu tive...
não sei, é um bocado, eu acho que é um bocadinho, há sempre uma tragédia associada a isto, não é? Portanto, isto nunca é líquido para mim falar sobre estas coisas, mas essa iniciativa, essa vontade de fazer, tem sempre qualquer coisa de suicidário, acho eu. Tem qualquer coisa de vertiginoso, de abissal. E, portanto, não é algo que eu julgo que se deve falar com alguma prudência, alguma envolvência, algum cuidado, porque envolve são forças, digamos, as forças de ruptura, as forças são forças estranhas e para mim um pouco incompreensíveis, portanto tento não as levar demasiadamente a sério. Agora, o que é facto é que aquilo tinha um poder de arrastamento muito grande. Sim, força. Não estava a dizer, mas estou a dizer isto, mas aquilo era uma coisa polémica. Havia gente que nos detestava. Aliás, outro dia aquela prova que tu assististe, eu até contei a história do Manuel João Gomes, porque aquele sujeito, aquele moço, o Guilherme, só me lembrava o Manuel João Gomes, porque havia gente que nos detestava e que escrevia isso, coisas que eu hoje vejo como impensáveis. Eu lembro-me, por exemplo, de escreverem, a propósito do Café Magnético, foi uma peça, quarta ou quinta peça que nós fizemos, uma coisa absurda. O pessoal resolve pedir ao Zinhais Nabeiro dos Cafés Delta, o comendador Nabeiro, um indivíduo que está ligado aos Cafés Delta, que tinha um armazém enorme ali para aquela zona oriental de Lisboa, de Chabregas. A gente pede um armazém enorme, mas isto muito antes da história dos armazéns e de ver coisas como agora depois tornou-se moda a questão dos armazéns, uma coisa gigantesca, e ir lá fazer teatro. Portanto, eu só me lembro de estar com o João Rodrigues e ir pedir aos bombeiros para montar uma cortina, porque aquilo lá acústica era absolutamente horrível, então a gente montar uma cortina. Então fomos pedir aos bombeiros ali do Beato, salvo erro, que lá fossem com uma escada, mas giros. Então vocês imaginem, entrava o carro dos bombeiros, a escada mas giros, e o João Rodrigues, que eu tinha vertigens, lá em cima, com um martelo e um preguinho, tentar pendurar um pano, e os bombeiros a rirem, porque aquilo era ridículo, quer dizer, era uma escala absurda. E lembro depois o comendador dizer: isto é muita areia para a vossa caminhonete, não é? Eu disse: mas a gente vai fazer na mesma. Portanto, fizemos lá o Café Magnético e recordo-me que andámos para aí 10 anos a pagar essa dívida porque alugávamos um autocarro no Rossio para levar o público, porque achávamos que íamos encher aquilo, e às vezes o autocarro levava uma pessoa e andámos 10 anos a pagar aquela dívida a Carris. E os tipos, portanto, num dos autocarros foi um crítico, o Manuel João Gomes, paz à sua alma, que eu guardo uma memória muito gratificante. Guardo uma boa memória do senhor, apesar de ele me ter feito a vida negra durante anos e anos a fio. E ele escreve no Público, vocês vejam bem estas coisas, mas ao menos escrevia-se, agora não se escreve nada, não é? Mas ele escreve e não sei o quê, aproveitem o autocarro para se vir embora no intervalo. Escreve isto no Público, aquilo doía, não é? Aquilo, portanto, nunca foi, a garagem nunca foi uma companhia. Lembro do Nabais, o Nabais, antes do Nabais, conhecem o Nuno Nabais, da fábrica de Braço de Prata, teve na garagem também, quis fazer um espetáculo, depois é que ele era muito material, muito preguiçoso, faltava as entradas, não entras no espetáculo, o espetáculo que a gente fez aqui em Montemor, não entras ali na querida, eu vou para lá falar umas coisas, não vais nada, tens de ter disciplina e tal, eu gosto muito dele, mas ele não tinha disciplina nenhuma. Ele já defendia na altura aquela ideia do caos e do caos gerador da luz, não é? Que é um pouco a maneira como eu julgo que eles continuam a pensar e exercer, e aquilo faz sentido, para ele com certeza, mas numa companhia de teatro não fazia sentido. E ele teve cá, e lembro-me, mas o Nabais, pois vocês e tal, uma companhia interessante e tal, não sei o quê, mas lembro perfeitamente de ele dizer isto, convidou-me fomos jantar, que ele queria fazer parte do projeto e interessava, porque era uma coisa que era interessante, que era cativante, lá está, tinha tal energia, mas que não era, aquilo não calha muito bem, nunca é muito confortável, nunca é muito, é um bocadinho aquela expressão do José Mário Branco, acho que o José Mário Branco tem um álbum que se chama A Margem de Certa Maneira, e eu acho que a garagem, não é que eu me tenha querido pôr, não é que eu queira ter tido esta posição de maneira nenhuma, nem à margem nem dentro. Eu acho que a gente tem que temos lugares e devemos estar uns com os outros e não pensar muito se estamos à margem, se estamos dentro, se estamos fora. Até porque isso pressupõe um elitismo que não me interessa nada. Não me interessa nada esse tipo de elitismo. Eu acho que as portas devem estar... Há bocado estava a escrever um texto e diz: o último a sair que deixa a porta aberta.
Não é? O último a sair que deixa a porta aberta. Portanto, aquela coisa, o último a sair fecha a porta. Mas isso é um disparate. O último a sair que deixa a porta aberta. Portanto, eu acredito nessa franquia. E acho que a cultura tem que ser esse espaço de franquia, de radiciação. Agora, o que é facto é que a garagem sempre foi um grupo à margem, de certa maneira. Quer dizer, sempre teve esse quiproquo, mesmo com o establishment. Numa primeira fase era aquilo que eu te dizia ontem, era porque a gente devia fazer espetáculos para a gaveta ou devia fazer espetáculos para repertório, e porque é que fazíamos uma escrita original e porque é que só fazíamos as coisitas que eu escrevia e porque é que não fazíamos outras e porque é que não... essas questões todas. E já agora, como é que surgiu a ideia da escrita, não é? Da escrita Aquilo foi uma urgência, pá. Eu não sei explicar isso. Isso eu não sei explicar. Já. É uma urgência, pá. É um tipo de estar e eu lembro... Eu senti a necessidade de escrever. Senti a necessidade de escrever aquelas coisas, percebes? Isso desde o programa de rádio. Senti necessidade de dizer aquelas coisas, era uma urgência, não tinha nem pretensões de dramaturgos, nem de conhecimento de grandes dramaturgias, nunca estudei, depois mais tarde eu aprendi dramaturgia a posteriori, nunca autores li-os a posteriori, quer dizer, eu escrevia porque sentia necessidade de escrever e sentia necessidade de às vezes estar, talvez isso por causa da experiência de ator, eu como era um ator, não sei, mas vale o que vale, não é muito... Mas eu quando dizia os textos, eu alterava os textos, muitas vezes alterava os textos, mas desde a primeira coisa que representei como ator, não me dá jeito de dizer isto, vou dizer outra coisa. Mas mesmo Shakespeare, aquelas coisas assim, alterava, não, isto não dá, não me soa bem. Portanto, é muito, para mim a escrita é muito um ato natural, isto ou dá ou não dá, é muito físico quase. E portanto, e depois como sobretudo me interessava trabalhar com as pessoas e fazer o trabalho com as pessoas, sentia necessidade e as pessoas claramente isso era um problema terrível, diziam, Portugal tem muito mais maus atores, e Portugal tem um teatro horrível, isso agora já não se ouve tanto. Portugal, nós temos é que adaptar, tem que haver ali um trabalho de mútua adaptação, sempre, relativamente ao trabalho com os atores. A dramaturgia não deixa de ser isso, um trabalho de adaptação, porque se vou trabalhar contigo, vou trabalhar contigo, quer dizer, é diferente, vocês a dizer o mesmo texto é diferente, portanto eu tenho que sempre fazer ali um trabalho de adaptação. Agora, isso e portanto, eu julgo que todas essas circunstâncias pessoais, por outro lado, conjunturais, da própria maneira como o teatro português é sempre visto como uma arte menor, uma arte subsidiária do teatro que se faz em Inglaterra, ou que se faz em França, ou que se fazia na Alemanha, ou que se fazia na Itália, quer dizer, nós acabávamos sempre por receber aqui um produto em segunda ou terceira mão, as figuras sonantes, digamos assim, da geração anterior à minha, eram ainda hoje continua a ser, quer dizer, isso infelizmente eu continuo a sentir isso, continuo a sentir que Portugal continua um bocado a tocar de orelha, e não há muito esse cultivar de uma especificidade. Quando digo cultivar de uma especificidade, porque não é algo que seja simples, quer dizer, porque agora esse impulso de escrita começa a ser um impulso de escrita e depois com o tempo a gente começa a perceber que aquilo constitui um DNA. Ou seja, a escrita eu não acho que seja uma coisa incipiente e significante, que era aquilo que estávamos a conversar ontem, porque de repente depois a escrita parece que cria-se aquele rótulo dos pós-dramáticos e então a escrita não é importante. Não, a escrita é fundamental, a escrita é tão decisiva como sempre foi. Agora há que lhe encontrar o peso próprio, há que encontrar a medida própria, porque de facto aquilo tudo vem da palavra. Eu aí não tenho dúvidas sobre isso. Agora surge assim. Agora, eu tenho outra, mas isso é relativamente à tua pergunta, embora eu nunca tenha deixado de fazer teatro de repertório, fiz enquanto professor na escola, fiz centenas de coisas. Eu percorri o repertório todo nesse sentido, tive muita sorte, porque de certa maneira experimentava, via como é que os outros trabalhavam, vamos lá ver como é que o Molière escreve, como é que o Gil Vicente faz, como é que o Shakespeare resolve isto, como é que fazem os gregos. Percebe? Fui viajando, como é que faz o Beckett, como é que faz aquele outro romeno, que me esqueço o nome, o das cadeiras, o Ionesco, como é que faz, percebes? E isso permitiu-me, de facto, construir depois uma bagagem, um repertório que
tivesse a oportunidade, mas eu dividia o meu percurso, eu cá fora só me fazia a mim, salvo raras exceções, e na escola só fazia aquilo que me mandavam fazer. Portanto, eu tive a oportunidade de estudar e de praticar o repertório praticamente todo. Isso, pronto, foi. Portanto, não tenho essa experiência não se pode dizer, agora ultimamente já tenho feito mais coisas de repertório, mas de facto a escrita surge por isso, num primeiro momento, e depois a uma certa altura aquilo torna-se orgânico, a gente depois não sabe explicar porquê, tem necessidade de fazer. Às vezes nem sequer é, como é que é de dizer, nem sequer é conveniente. Às vezes, eu por minha vontade, se fosse assim naturalmente fazia 3, 4 peças por ano, só que isso depois é um disparate, porque as peças não rendem, porque as pessoas se fartam, porque, pronto, em termos de gestão de uma companhia não é uma boa ideia, então convém diversificar, e o ideal é fazer 1, 2, no máximo 2 por ano. Mas nesse sentido eu invejo o Shakespeare, quando o tipo de facto estava numa produção contínua e alterava a peça e depois fazia outra, ou Goldoni, ou aqueles tipos de facto estavam sempre a fazer e colavam daqui, pegavam num personagem daqui, juntavam ali, pegam naquela história, depois isso é o que me agrada, essa vida, essa aventura da escrita teatral, da escrita para teatro, é que isso continua a fascinar-me. Há um apelo que tem a ver com esse apelo do Teatro Garagem no início dos anos 90 e que eventualmente justifica essa atração, esse poder da atração, não é? De várias gerações e de vários nomes, que tem a ver com a relação com o contemporâneo, com a contemporaneidade, que era muito mais, digamos, forte no vosso projeto do que eventualmente num teatro repertório ou num teatro de texto, no sentido mais clássico. Pois. Isso não será também um fator, até porque no vosso trajeto e no teu trajeto também como dramaturgo, há muitos projetos que assumem essa relação com a contemporaneidade. Lembro de ter anotado 3 títulos: o Pentateuco, que é um manual de sobrevivência do ano 2000, O Mundo em que Vivemos até 2011, ou seja, mesmo nos enunciados ou na recusa mais recente, há muitos enunciados que supõem um desejo de relação com a contemporaneidade. Sim. Um desejo vivo de relação com a contemporaneidade. Sim. Isso é verdade. Essa do manual de sobrevivência é talvez a que mais é talvez a mais marcante, essa do manual de sobrevivência, porque eu acho que sim, porque de facto para mim acho que isso é um argumento que me toca. Para mim, ou seja, eu aí posso falar de uma questão mais pessoal, não sei o que é que move, acho que a tua análise faz todo sentido, porque isso pode de facto mobilizar e arrastar outros, mas para mim o teatro e essa questão do manual de sobrevivência, para mim decorre de facto eu encontrar no teatro a uma certa altura não apenas o lugar de resposta, aquelas respostas de onde vimos, de onde vamos, mas para onde vamos, mas realmente um reduto de sobrevivência. Eu vivia no teatro, eu dormia no teatro. O teatro era o meu lugar de sobrevivência. Eu não conseguia imaginar o mundo, quando essa coisa do manual de sobrevivência, porque não conseguia imaginar o mundo de outra maneira, por questões pessoais, que acho que não, sei lá, um bocado pateta porventura falar delas, mas embora sejam relativamente conhecidas, sei lá, eu tive uma sequência de mortes na minha vida, mortes que me afetaram profundamente do ponto de vista emocional, da perda, não é? E um tipo de repente perde o chão, a única coisa que tem é o teatro. Quer dizer, e encontra no teatro esse lugar de sobrevivência e esse manual que é pouco e pouco de sobrevivência que se vai estabelecendo, que se vai arquitetando. Mas para mim era o teatro. Eu lembro durante muito tempo, agora já começo a ter vida privada, mas durante muito tempo dizia que a minha família era o teatro. Quer dizer, não tinha, era aquilo. Portanto, ia para ali e via aquilo como a Arca de Noé. Eu ainda tenho essa mania das arcas, eu coleciono arcas, não sei o que mais. Arcas, gosto de arcas, da ideia de arcas, da ideia de um... E, portanto, acredito que isso possa ter criado uma mística qualquer que, porventura, terá atraído outras pessoas impelidas por esse desejo de
também sobreviverem, ou de essa ameaça apocalíptica. Mas no meu caso era sobretudo pessoal, quer dizer, havia tipos que eu encontrei que tinham isso. Miguel Borges tinha isso estampado nos olhos. Lembro perfeitamente ensaios geniais que ele fez na Estufa Fria. Houve um outro que trabalhou connosco, que morreu há pouco tempo, o Pedro Estes Ferreira. Também era um tipo que tinha esse abismo no olhar. Era o Pedro Estes Ferreira, não sei se vocês conheceram. Também trabalhou, fez lá, não chegou a estrear. Depois havia gente que não estreava, mas estávamos lá uma data de tempo a trabalhar, mas o Pedro Estes, o Miguel Borges, que tinham esse abismo, essa coisa de... Eu, ao Miguel Borges, escrevi-lhe um personagem que era o Pássaro de Deus, que era um pássaro que aparecia, não sabe bem de onde, porque o gajo tinha a mania de se atirar de cima das coisas, atirar-se de altos, e o gajo estava sempre a espatifar e a partir ossos. Havia ali qualquer coisa muito quase sagrado naquilo, sagrado, profano, não sei se são estes os termos, de uma força, uma vitalidade extraordinária. E eu sentia-me próximo disso, encontrava no teatro isso, quer dizer, ele teve uma vez uma coisa, que ele estava a fazer uma coisa qualquer, isso até foi com o João Mota, umas coisas das viagens, e o tipo de repente começa a saltar no chão, pá, assim, levar-se assim 30 centímetros no chão, para que é um gajo para saltar, gente, meio centímetro, pá, e o gajo não, aquilo, pá, aquilo, saltar, e gente, o João Mota olha para mim, olha para o João Mota, isto foi no conservatório, pá, o que é que este gajo tem? Estava possuído, não é? Estava possuído pelo Deus. Aquela história do Diónisos, não é? Que tem uma nostalgia de um corpo perdido, não é? O tipo, aquela figura do Diónisos, eu acho a figura do Diónisos fascinante. E eu creio que... Eu acho que as pessoas que vêm essa sobrevivência têm um pouco a ver com isso, para mim. Tem. Isso é uma coisa muito mais ancestral. Quer dizer, isso tem a ver com a matriz, julgo eu, do teatro, que é essa nostalgia de um corpo perdido, de um corpo que se perdeu por força de uma crueldade, uma tragédia terrível, não é? Que é aquela que está associada à primeira vida de Diónisos. Depois o gajo nasce da coxa do pai, tem sempre aquela coisa de ter sido retalhado. E aquilo é uma coisa muito antiga, vem dos egípcios, não é? A fertilidade do delta do Nilo, do irmão, que também, agora não me lembro do nome dele, que também é retalhado às postas e é distribuído e que depois volta a encontrar-se. Ou seja, essa fragmentação, a essa destruição e depois ao renascimento. E são essas forças. Eu nisso não sou nada original, quer dizer, eu julgo que estou a repetir, eu e muitos dos que faço, fazem parte do meu tempo, ou do tempo que eu faço parte também, tinham essa marca. Eu acho que tenho um pouco isso, e outros que eu reconheço. Miguel tem isso, sem dúvida, cada um a seu modo, que é essa marca de uma tragédia profunda, dessa tragédia de um corpo estraçalhado, de uma violência primeva que acaba sempre de uma cicatriz que não sara. Eu acho que é isso. Quer dizer, acho que é por aí. A relação em termos de processo de trabalho entre o modo como se escreve e se encena, como é que ela evoluiu ao longo deste período que já vai em 20 e tal anos? Como é que ela se deslocou neste lapso de tempo grande? Eu tornei-me... Eu lembro-me que no primeiro espetáculo que escrevi, se tenho a memória bem presente, eu testei aquilo não sei quantas vezes e andámos para aí 3, 4 meses ou mais, ou 5 meses para aí a testar, e não sei quantos guiões, e aquilo testava dentro daquele processo. E lembro-me que desde aí até agora aquilo que ocorreu foi que eu deixei de testar tanto com os atores e de saber, e o processo de escrita tornou-se muito mais individualizado. Ou seja, nunca... Por isso é que eu digo que a escrita é extremamente importante, e acho que há de facto ali um processo... É um processo que tem que ser valorizado, quer dizer, não pode ser colocado e tal. Aquilo são umas coisas que, um bocadinho como aquele nosso amigo outro dia dizia, e tal, parece que escreve ao caso e que manda para ali umas palavras e que toca a andar. Não é nada assim. É um trabalho meticuloso, é um trabalho de relojoaria, e ao longo dos anos, eu acho que aquilo é um trabalho meticuloso, isso posso dizer, é um trabalho meticuloso, é um trabalho solitário, não é uma coisa que dê para estar é uma coisa que eu, a partir de hoje em dia, à medida que os anos foram passando, eu fui cada vez mais
digamos assim, ganhando uma certa segurança sobre a escrita. Uma certa, também é natural, não é? Acho eu, segurança sobre a escrita. O que é que quer dizer? Sei lá, estou aqui a falar com vocês, mas depois sou capaz de começar a ver textos para vocês. Mas vou trabalhar primeiro os textos, vou burilar os textos, vou trabalhá-los e depois, quando estiver pronto, apresento. Olha, eu escrevi isto para ti, não sei se isto funciona ou não, vamos experimentar. E à medida que depois que os anos passam, sei lá, agora a Maria, o último espetáculo que fiz, escrevi uma personagem, a pensar nela, mas também a pensar noutras informações que tinha. A Maria Leite está a fazer este espetáculo comigo, uma miúda, nova, que eu acho que tem muitas qualidades, estava a fazer e está a trabalhar connosco e a primeira coisa que eu escrevi aquilo e perguntei-lhe, olha, vê lá se te sentes bem, que eu pergunto sempre isto às pessoas, vê lá se te sentes bem. Ou seja, essa regra primeira das pessoas se sentirem confortáveis com o que estão a dizer, eu continuo a tê-la. Não vou dizer, não, tens que fazer isto como ele está. Porque às vezes isso me chateava e pá, eu acho um disparate. Gente de quem escreve, que ter aquela figura, não, a cadeira é vermelha e tem que estar assim a 3/4, pá, num ângulo, com uma luz incidente e tal, pá, mas pá, não dá, pá. E a pessoa, não, mas foi o que eu escrevi, está bem, olha... O que é que isso interessa? Não é? Não podes ter... Isso eu não tenho essa posição, nem nunca terei, acho eu, mas eu continuo a ter essa atitude que sempre tive inicialmente. Vê lá se isto te sentes bem, vê lá qual é a tua relação, se é uma relação confortável, se não é, se isto funciona, e depois vou vendo, e às vezes as pessoas até por uma questão de boa vontade, não, isto está tudo ótimo. Por exemplo, com ela, diz, não, isto é maravilhoso, está tudo ótimo e tal, mas também eu tenho 50 anos, ela tem 20 e poucos, é aquela coisa da idade, pá, não vou dizer àquele gajo que não me sinto bem. Depois eu vejo na cena, não, pá, desculpa lá, isto não está a sair, então vamos alterar o texto. Não é? Mas à partida, ou seja, isto é uma relação recente, mas à partida sei muito bem o que é que quero. Quer dizer, à partida, digamos que a margem de erro, não é muito grande. Erro no sentido de, digamos assim, porque isso também é o facto de se ver centenas, milhares de atores, a gente reconhece, a gente já sabe, aquela pessoa, isto funciona, isto não funciona, a gente começa a ter um olho, não é? Isto dá para ti, olha, se disseres isto assim, isto vai funcionar para isto. Portanto, cria-se um saber, e portanto, e nessa medida é um trabalho individual, não é aquela coisa que nunca foi também totalmente a escrita coletiva, que é uma coisa que eu não sei o que é. Pronto, não sei muito bem o que é, porque de facto depois quando as coisas têm um determinado grau de exigência, quando as coisas têm que ser aprofundadas, escavadas, há decisões que têm que ser tomadas. E essas decisões são eminentemente individuais. São decisões autorais, se quiser, são decisões que não podem estar ali num processo em que aparentemente, mesmo os grupos, por exemplo, há um grupo que eu assisti à Gênese, que eles, aliás, estiveram na garagem, quando vieram a Portugal a primeira vez, um grupo belga chamado Stan, não sei se vocês conhecem, onde teve o Tiago Rodrigues. Passaram por aqui o ano passado. Também passaram. Eles foram à garagem e a gente tinha o armazém. Vieram cá e tal, tiveram lá a fazer, e tal, aquilo é coletivo. E aquilo era evidente, aquilo era uma maneira como outra qualquer de criar uma espécie de invólucro. Agora, havia ali pessoas que claramente estavam a tomar decisões. Na altura era o cenógrafo, que tinha ali um papel determinante. Eu lembro que na altura o espetáculo era claramente um espetáculo que decorria da cenografia, que era a cenografia tinha ali um peso determinante, um pouco como o João Britos, cá estava a falar dele. O João Britos, o espetáculo decorre daqueles dispositivos cénicos que ele cria. Já não vejo teatro do João há alguns anos, mas na fase, digamos assim, de maior ebulição do bando, o espetáculo decorre de um dispositivo cénico. Portanto, há ali uma força autoral que determina o que é que aquilo vai ser. Eu creio nisso. No caso da garagem, que são os textos. São aqueles textos. Não quer dizer o texto no sentido, são aqueles textos feitos daquela maneira. E quais foram as tuas influências mais próximas? Ao nível de teatro, de literatura, da história, sei lá. Aquilo é muito disparo. Há bocado eu comecei-te a dizer, porque eu não era grande espectador de teatro, mesmo hoje eu considero-me um mau espectador de teatro. Sou um mau espectador, mau espectador e penalizo-me por isso, não tenho nenhum orgulho nisso, não é nada. Estou a dizer isto porque acho que é um defeito. Não tenho paciência. Não sou muito paciente. E, portanto, não tenho, sei lá, admiro imenso o João Mota, por exemplo, é extraordinário que ele vê os espetáculos assim.
Mas é muito bonito, ver os espetáculos direito e está ali a respirar, que pá, não consigo. Quer dizer, muitas vezes me entedio e isso é mau, chatei-me e tento fazer um esforço. Mas há coisas que me agarram. Há coisas que me agarram, quer dizer, a nostalgia do Tarkovsky, aquilo agarrou-me, o filme, a nostalgia do Tarkovsky, vi aquilo dezenas de vezes. Agarra-me, uma coisa que fica ali hipnotizado a olhar para aquilo, Blade Runner. Eu já vi o Blade Runner não sei quantas vezes, pá, o Blade Runner, pá, o tipo com as pombinhas e a chuva e o soco, e os réplicas, aliás, o universo do Philip K. Dick, eu gosto imenso do Philip K. Dick, estou-te a tirar ao acaso porque as minhas influências são um bocado assim, não são sistemáticas, é um bocado ao acaso. Sei lá, o Listopado a falar, não é o Listopado, não é o teatro de Listopado, não é o teatro de Listopado a falar, tipo a falar, o gajo começa a falar. Epá, fico encantado, caramba, é isto, tipo a dizer, contar coisas, sei lá, tive uma vez coisas memoráveis, tive uma vez com ele em Bratislava, tipo a contar uma vez como fez amor no feno com uma rapariga qualquer, você já fez amor no feno? Não disse que sim nem que não, pois é, começa a falar de fazer amor no feno, até acho que é um conto qualquer, acho que é do Lawrence, Amor no Feno, que se chama Amor no Feno, mas não tinha a ver com o Lawrence, é uma história dele. Esta expressão é que é do Lawrence, D.H. Lawrence, pá, aquilo é maravilhoso, o Listopado a escrever sonetos em Alexandria. Eu nunca li os sonetos que ele escreveu em Alexandria. Tipo, de repente, estávamos em Alexandria, tipo, fomos lá fazer teatro, eu tipo, agora vou escrever. Puxa do cachimbo, começa a escrever. E, pá, imagem maravilhosa, tipo a escrever sonetos em Alexandria. E, pá, não me lembro, eu estava para ali a olhar e não sei o quê. Então, são essas coisas que me marcam. Depois mais tarde, porque tive em Alexandria ali o quarteto, o outro Lawrence, do Lawrence Durrell, o quarteto de Alexandria e o Cavafis e não sei o que mais, e gosto muito do Cavafis, mas é assim, as coisas vão e vêm. Não tenho propriamente... Gostei de ver, talvez no teatro, a coisa que mais marcou foi ver o Cantor, mas é o Cantor mesmo, não é os espetáculos dele. Foi o Cantor. O Cantor na Gulbenkian, no último espetáculo dele, o tipo a andar lá em cima. Tipo lá andar em cima e depois ele escreveu o último espetáculo, Eu Não Voltarei Mais, e aquilo me deu muita impressão. Tem a ver um bocado com aquele abismo que há bocado vos falava, com essa ferida, e com essa dor muito estranha, muito inquietante, o gajo saber que está a morrer, saber que vai morrer. Epá, aquilo, e não fico arrepiado só de pensar nisso, essa coragem, essa loucura quase, porque o último espetáculo dele chamava-se, no meu francês é muito manhoso, Je ne reviendrai plus, salvo erro, Eu Não Voltarei Mais. Eu, tipo, estar ali em cima do palco, depois dizia umas coisas, porque o teatro depois a uma certa altura é isso, para mim essa ainda é a imagem do teatro, talvez uma das mais fortes para mim é umas coisas, já não é marcação, já é, eu costumo dizer, mais importante do que a marcação é o erro na marcação. É o erro na marcação, é o desvio à marcação, são as sobras, são os restos, são as trepidações. E aquilo era quase uma encenação de trepidações, pois a música estava muito alta, baixa a música, mas não sobe a música. Eram assim, essa gestualidade quase trôpega, mas ao mesmo tempo sublime, um sublime trôpego, qualquer coisa como... É um bocadinho como Deus fez o mundo, não é? A gente costuma se queixar de Deus. Como é que é possível Deus ter feito isto? Porque é um bocado trôpego, não é? Estão ali a morrer 700. Está ali uma flor a nascer. A súbita transcendência, ao mesmo tempo crueldade da beleza. Se alguém diz isso, que é a única ponto que a gente tem com o infinito é a beleza, não é? Mas ao mesmo tempo a beleza é qualquer coisa de cruel e transcendente. E isso ocorre, sei lá, isso pode ocorrer agora se nós tivermos, sei lá, passar para aqui uma abelhinha qualquer e fizer uma coisa que nós não estamos à espera. De repente a gente sente, uau, é isto mesmo. É isso que me interessa, é isto mesmo. Agora, como isso ocorre, não tenho sistematizado, disse estas coisas, mas se calhar se estivéssemos aqui a conversar mais um bocadinho, dir-te-ia outras. Uma vez contaste-me a experiência que tiveste com
uma peça do Wooster Group. Sim, o Wooster. Esses tipos são muito bons. Esses tipos são sérios. Eu não tenho visto trabalhos dele, não tenho visto os trabalhos deles. Lá está, sou muito mau espectador, mas eu vi quando eles cá tiveram o Brace Up. Eu vi quando eles cá tiveram o Brace Up. E a gente aqui em Portugal só fazia... Não se fazia exatamente assim, já se fazia experiências fora disso, que era o Chekhov fazia sempre com as saias compridas. Eu fiz não sei quantos Chekhovs, eram as saias compridas do conservatório, e aquilo era uma seca de primeira, fazer Chekhov. E de repente o gajo põe a Nina, ele não, ela, Elizabeth Badington, que é, salvo erro, é o nome da senhora que encena. Ele põe a Nina, era uma atriz idosa, tinha 70 anos de idade, ou que era, uma cadeira de rodas. E aquilo contrariava tudo, e aquilo fazia sentido, aquilo não era gratuito. Quer dizer, depois estas coisas tornaram-se um bocado gratuitas, eu estou um bocadinho saturado do performance, porque é só... E das artes performativas, que a uma certa altura aquilo já não tenho paciência, aliás desvinculei-me das artes performativas, era responsável pelo curso de artes performativas, não quer ser mais, estou farto disso. Eu não saí mesmo do curso de artes performativas, estou farto. Fui eu que o ajudei a lançar e desenhar, mas acho que aquilo não é nada. Pronto, vale o que vale isto, não é? Mas é o meu ponto de vista, acho que trouxe no extremo oposto, quer dizer, só se discute, aliás, os alunos, e no ano passado, os exercícios dos alunos, aquilo só se discute-se os processos e tal, e a estranheza e o uncanny, e vamos criar coisas tão estranhas e tão esquisitas, que eu já não tenho paciência, não... Torna-se chato mesmo, chato, saturante. Mas o Wooster não era chato e saturante, e na altura aquilo fazia sentido. Ou seja, na altura aquilo, agora tornou-se moda. Agora se calhar, vamos pôr um hipopótamo a fazer de Nina, se possível pendurado num guindaste, e vestido com um vestido às pintinhas, mas tem que ser umas pintinhas muito especiais, porque se a gente aproximar lá com um telescópio, vamos fornecer uns telescópios às pessoas, aliás ao teatro que se vê pelo telescópio. De facto o que lá está é um chip da Apple do último iPhone, percebes? Estas merdas, isto é o performativo e é a gadgetização da cultura, e aquilo já não é nada, aquilo já não soa nada. Percebes? É viver do efeito, é uma espécie de rococó tecnológica, está para ali tudo atorcido. Mas o Wooster no início não era aquilo. O Wooster não era nada aquilo, e eles eram tipos sérios, e aquilo tocou-me. Eu lembro que lembro que o Luís Miguel Centenal, aquilo foi apresentado na Cornucópia, detestou aquilo. Eu no início tive uma relação, fiquei um bocado na expectativa. E depois, à medida que o tempo foi passando, é daquelas coisas que quando era miúdo, a minha mãe estava grávida da minha irmã, e eu conseguia ver televisão, e deixava-me sozinho a ver televisão, e o pai com 6 anos foi a altura em que a minha mãe ficou grávida da minha irmã. Eu consegui ver o Alexander Nevsky do Eisenstein, vi que puto sozinho, esta televisão a preto e branco com 6 anos de idade, portanto nos anos 70 em Portugal. E um gajo, eu nunca mais me esqueci daquela merda. Eu tinha pesadelos com aquilo, e só passados muitos anos é que, aquilo era os teutões, é o Alexander Nevsky com a música do Prokofiev, aquela coisa. Portanto, aquilo ficou sou de digestão lenta, é que mais vacas, não é? Aquilo tem 4 estômagos, e aquilo foi uma coisa lenta, agora marcou-me imenso. O Wooster foi um bocadinho um processo com mais vacas, aquilo ficou a digerir. Agora foi uns tipos que eu acho que são muito sérios, e que também é isso, vi nessa altura, sobretudo nesta questão aquilo que eu acho que eles foram para mim mais relevantes, foi a maneira como pegaram no Chekhov, a maneira como pegaram nos clássicos, porque eu naquela altura, eu lembro-me que já fazia coisas no conservatório, e isso valeu-me censuras de registros, que eu gosto muito, acho que são medalhas nas atas da Comissão Científica, a dizer que eu tinha posto o Troiles e Crécida a andar de patins, não é? Porque eu pus os personagens, o Pedro Lacerda a andar de patins, a fazer o Troiles e Crécida do Shakespeare, não lembro o personagem que ele fazia, pus aquilo em patins, e pus o coiso, aquele miúdo não é Teutónio, é o Teodósio, do Teatro de Praga, pus a cantar como voz de falsete uma canção ao piano, uma coisa assim, também num texto clássico. Portanto, eu fazia algumas aventuras dessas, mas digamos que eram coisas que, lá está, tinham era notas na Comissão Científica, porque era arrogante, ou porque era extravagante, ou porque não sei o que mais.
os professores, os meus colegas mais velhos a protestarem contra aquilo que eu fazia. Mas, portanto, eram coisas escolares. Agora, não... E como eu também só fazia repertório na escola, agora, na altura, portanto, para mim, achei, foi uma revelação isso, eu ver que alguém levava aquilo tão longe, pegando num texto de repertório. E acho que foi importante em Portugal, para desmistificar. Hoje em dia, se vocês forem ao conservatório, lá está, é exatamente o oposto. Quer dizer, então, apanhar um texto, já está quieto. É tudo cadeira de rodas e microfones e lampadinhas e não sei o quê, não sei o que mais. Só faltam os animais selvagens, é a única coisa que lá falta. Apesar de tudo, é possível encontrar no teu trajeto e nas vossas produções, criações, algum conceptualismo também, alguma experimentação. Recordo 2 projetos, como a cromatografia, em que a questão da coleção e do colecionar, um conceito mobiliza aquele projeto, ou então o outro, o Mediatron, em que é a questão da presença, que aliás é muito também contemporânea e muito dramatizada hoje mesmo em termos da reflexão sobre as artes performativas, também é um conceito que ali é ativado. Sim. Como é que isso acontece e qual é o lugar disso no teu trabalho? A uma certa altura foi muito importante o meu regresso à universidade. Eu regressei tardiamente tive aquele percurso atribulado e depois regressei mais tarde à universidade. E esses projetos são exatamente projetos que coincidem com o meu percurso na Universidade Nova. Na altura em que, de facto, a questão da conceptualização e o meu encontro sobretudo com Maria Filomena Mulder. Eu acho a Maria Filomena Mulder uma senhora com que acho que tem um pensamento absolutamente extraordinário sobre a arte contemporânea e foi uma pessoa que me influenciou. Portanto, esses projetos, sobretudo, essa questão conceptual para mim é mais clara, a questão do colecionismo e a questão da presença do aqui e agora, e até que ponto é que o aqui e agora é ou não é estilhaçado ou é influenciado pela revolução digital. Isso são assuntos que me interessam. E começaram-me a interessar a partir do momento em que tive a oportunidade de poder começar a pensar mais academicamente sobre os assuntos. A palavra aqui académica é um pouco escorregadia, até porque Maria Filomena Mulder não é própria, quer dizer, é uma pessoa claramente da academia, mas também não se é da academia da mesma maneira, e há diferentes visões disto. Mas no caso da Universidade Nova em particular, e a maneira como eles pensaram a questão da comunicação e das artes, uma série de professores naquela casa, que eu acho que é muito interessante, tem coisas muito interessantes, e será injusto não referir também o Bragança de Miranda, que eu já te conhecia por via do Nabais, que já falei há pouco, mas pronto, aquilo era sobretudo uma espécie de folclore, que eu não tinha de facto a noção do sumo que estava por trás daquilo, e da questão do materialismo baixo, e do feio, do belo, e daquela oposição que ele cria, e das questões da poética do corpo e da carne, enfim, toda uma série de argumentos de reflexão que nos permitem, de facto, poder olhar para o teatro de outra maneira, por essa via conceptual. Eu escolhi a questão do colecionismo e, no caso da presença, nesses 2 espetáculos. Agora, eu ainda continuo um pouco com isso é um assunto que me continua... Porque eu acho que eu estou cada vez a fazer mais, a usar cada vez mais o filme, a sentir cada vez mais a necessidade do filme. Porque a questão do Mediatron é uma questão importante, porque já não é o teatron, não é? É o Mediatron. Eu acho que eu sinto-me a viver um pouco essa fase, não que sinta que nos estejamos a afastar do teatron, mas pelo contrário, eu acho que o Mediatron nos aproxima do teatron, nos aproxima dessa força antiga, Eu acho que os novos média, aquilo como os vejo, como os interpreto, são instrumentos de trabalho que nos permitem recuperar o teatron. Essa força inicial do teatro, essa força religiosa, força cognitiva, e nessa medida a imagem e o som surgem, e a questão da presença lá neste espetáculo há pouca coisa, não usei muito, mas a questão da presença em palco e da presença do ecrã e esse tratamento e esse diálogo para mim são cada vez mais importantes, e a questão do como é que se chama, agora não me lembro do termo, mas não me lembro do termo, que é estar a fazer aqui uma coisa e essa coisa estar a ser vista em vários lugares. Uma espécie de sinestesia, não é? Eu julgo que isso
Isso é um universo que me interessa. Isso decorre muito do trabalho, da oportunidade, porque confrontei-me também com uma geração de professores e de pessoas que eu acho que em termos do pensamento, e é engraçado que é interessante pensar nisso, porque podia ter ido para letras, não é? Para a Faculdade de Letras, mas foi uma coincidência ir para a Nova, porque a partir da Nova é que parece que tem o património da reflexão sobre as artes performativas e o teatro em particular. E tem com certeza gente lá muito capaz e muito brilhante. Agora, a Nova foi por outras vias, aparentemente muito mais pelas artes plásticas, pela fotografia, pelo cinema. Agora, eu redescobri o teatro com a fotografia e com o cinema, com a ficção científica, com a filosofia, quer dizer, houve para mim teve um impacto profundo. Tanto que eu de tal forma profunda, isto só para concluir, que eu não escrevi a tese de doutoramento, porque é uma coisa que ainda me está aqui a mastigar, não é? Porque eu odiei a escrita da tese, exatamente como já deu para perceber, eu sou de gestão lenta, portanto, porque queria fazer aquilo uma coisa a sério, porque de repente, ou seja, porque eu voltei à universidade num primeiro impulso, com aquela situação foi uma coisa pragmática, porque os professores do Politécnico estavam a ser perseguidos, literalmente, porque ou tiram doutoramentos, ou estão fechados, ou vão para o olho da rua, aquela pressão toda que existiu no ensino superior. E eu preferi tirar o título de especialista, que era uma coisa um bocadinho imediata, porque entretanto surgiu o título de especialista, mas antes disso eu fiz o percurso universitário, fiz a pós-graduação, fiz o curso de doutoramento e falta-me entregar a tese. E não entreguei a tese exatamente porque sentia que aquilo era muito a despachar. E eu não me interessava despachar aquilo, interessava-me digerir aquilo, porque continuo a apanhar coisas. A relação com o antigo, por exemplo, é um assunto que além desse, a relação com o antigo é uma coisa que me causa muita... que me suscita muito interesse e que eu ainda não me sinto capaz de resolver. De resolver na minha cabeça ainda. E leio, sobretudo absorvo. Neste momento ainda me sinto a absorver muitas coisas. Leio apaixonadamente os livros e os artigos da Maria Filomena Mulder, leio as coisas a radiciação que ela cria à volta daquilo, os autores que ela convoca, vou ler, e acho que e aquilo está-me, e ao mesmo tempo isso ajuda-me também a perceber muita coisa que fiz, não é? Embora isto seja a parte talvez menos interessante. Se calhar só ainda uma pergunta, eu não tenho agora o tempo. A experiência do ensino, já agora ainda sobre o conservatório, tem sido, portanto, muito diversa, não é? Em termos do trajeto e dessa mutação que aconteceu. Ainda assim, como é que avalias o estado da escrita para teatro em Portugal agora? Qual é, assim, o teu ponto de vista sobre a dramaturgia portuguesa contemporânea e o modo como a paisagem, não sendo tu um espectador assíduo, apesar de tudo, como é que vês esse... Eu tenho visto, e com essa reserva, que é bom que fique clara, que de facto não sou um espectador assíduo, eu vejo gente com muito talento. Eu vejo gente com imenso talento. Estou a olhar para ti, estou-me a lembrar os projetos do João. O João foi meu aluno. Acho que é um miúdo cheio de talento. Acho que faz coisas que são pregnantes. Começa a ver-se logo no cartaz. Cartazes que fazem, imagens fortíssimas que aquilo tem. Há ali um sumo, as coisas que pensar, mas outras pessoas que tenho visto, muita gente que aparece com muita qualidade, sei lá, o Rui Pina Coelho, estou-me a lembrar de pessoas lá da escola, o Tiago Rodrigues, Patrícia Portela, sei lá, há gente, grupos que às vezes, de coisas que têm lá aparecido no Teatro da Garagem, que eu agora não me lembro do nome, porque a gente tem lá um projeto que se chama Trial Better, Fail Better, mas há lá muitos projetos, a Sofia Ângelo, sei lá, muita coisa que tem aparecido, a Adriana Abuim. O ano passado eu tive um aluno brilhante, um tipo espanhol chamado Gonçalo Ascona, que não é um tipo conhecido, pronto, não, estas coisas, mas é um rapaz cheio de talento. Outro dia vi aqui lembrei-me,
vi ali no cartaz, que é o Ricardo Correia, que foi meu aluno. Esse moço tem imensa qualidade. Foi meu aluno, ele fazia os tais projetos com as câmaras de vigilância. Não sei se ele acabou por levar, se aquilo neste momento ele está a fazer. Agora, a paisagem é rica e diversificada. Agora, o problema é que não é estruturada. Eu acho que esse é o grande problema, ou seja, não há escola. Eu acho que há muitas escolas, mas não há escola. Não há escola. Eu acho que há fábricas de mandar alunos cá para fora, não há escola, não há pensamento. Eu acho que isso é comum. Aliás, uma das razões que me levou a admitir-me da presença da escola foi porque aquilo de repente era uma fábrica. Eu disse isto na altura no Conselho Geral do Politécnico de Lisboa, isto é uma fábrica, isto é uma fábrica de bacalhau, Estamos a falar de alunos, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de responsabilidade pública, responsabilidade, no nosso caso concreto, cultural, cívica, com tudo o que isso implica, não é? De definição, de moldagem de uma sociedade. Que raio de sociedade é que nós queremos que isto é? Que é só empacotar alunos, e despachar? Portanto, não há escola. Há muitas escolas, isso há escolas nunca mais há. Escolas em todo lado, escolas de teatro, cursinhos e não sei o quê. Agora, acho que não há de facto um debate. Por exemplo, eu tive o ano passado a produzir um documento, foi a última coisa que eu produzi, eu digo sempre que é a última, sobre qual é o perfil de um aluno de teatro. O que é que deve ser um aluno de teatro? Tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, tenho uma posição, tenho um ponto de vista. Eu defendo um ator. Hoje em dia, o ator tem que ser polivalente. Tem que ser um tipo, sabe, a pegar numa câmara, tem que ser um tipo que esteja tão à vontade com o digital como com o analógico. Porque, de facto, por variedíssimas razões, de, por exemplo, este espetáculo que nós estamos aqui a fazer, tenho dois atores, que os miúdos sabem imenso de computadores e foram eles que deslindaram, olha, aquilo que nós estávamos a dizer da luz, foi um deles que deslindou a questão da luz e foi o outro que conseguiu fazer a transcrição. Portanto, a questão da polivalência é uma questão crucial e nós temos que, cada vez mais, a definição de um perfil e a definição desse perfil da polivalência, por exemplo, parece uma questão crucial do que nós estamos a fazer. Há atores que têm aulas de corpo, voz e interpretação, como era no meu tempo de aluno, com aqueles programinhas a fazer uns autores, ou então a fazer lá as tais performances muito interessantes e depois são estados cá para fora. E não adquirem competências que, a meu ver, são fundamentais. Questões até práticas de sobrevivência. Quer dizer, a pessoa ter cadeiras de produção, a pessoa ter cadeiras de saber fazer, saber construir, saber trabalhar no digital, haver ali, há um conjunto de competências que são muito mais importantes do que a pessoa estar a fazer o dó, ré, mi, fá, sol, que são coisas um pouco, até porque a voz hoje em dia pode ser tratada de muitas maneiras. Quer dizer, e há mecanismos, agilizaram-se os mecanismos. No meu tempo, em que um tipo estava ali horas a fazer escalas e a cantar cantiguinhas e 3 meses para fazer o Alto da Barca do Inferno, ou Coisa que o Valha, ou o Monólogo do Amo, é uma perca de tempo. É uma perda de tempo. E, portanto, as escolas, neste momento, os programas, do meu ponto de vista, são fraudulentos. Não tem interesse nenhum. Portanto, acho que aquilo está completamente desajustado porque depois também é esse problema. Grande parte dos professores, isso era uma vantagem que a escola antiga tinha, que os professores trabalhavam no teatro e sabiam, digamos assim, as necessidades que a própria profissão ia exigindo. Agora, os professores depois vivem também muito por força. O sistema criou esta obrigatoriedade para ser professor, tem que ter doutoramento, tem que ser especialista, tem que preencher isto, aquilo e aquilo. Outras pessoas não têm tempo para fazer teatro. As pessoas que estão nas escolas não têm tempo para fazer teatro. Portanto, acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca, que não tem propriamente um culpado. Quer dizer, acho que as coisas evoluíram de maneira onde, agora, não há estruturação e há um completo. Quer dizer, o Maria João estava-me a dizer, por exemplo, para o conservatório este ano entraram 50 e tal, ou 60 miúdos para o primeiro ano, para o curso de atores. Isto não tem sentido nenhum. Isto não tem sentido nenhum. O que é que aqueles... Mais, eu fiz as provas da primeira fase, nem sequer há qualidade que o justifique. Não há qualidade, está-se a passar alunos com 8. Alunos que passaram a interpretação com 8, está-se a passar. E reparem, estamos a falar inclusivamente do modelo antigo, não do modelo que eu defendo, que é do ator polivalente, porque nessa medida, quer dizer, as competências que seriam avaliadas num processo de seleção seriam outras. Mas, portanto, neste contexto, agora, esse debate não está a ser feito, quer dizer, não está a ser feito e, entretanto, as escolas artísticas, como são escolas que funcionam por entre os pingos da chuva, não é? Porque são pequeninas, exigem pouca massa crítica, o pessoal vai safando agora, eles vão dar mais dinheiro para o ensino superior. Agora, a reforma do ensino artístico não está feita de maneira nenhuma.
Eu vejo também no curso da minha filha, no curso de jazz, aquilo é a mesma coisa. Aliás, eu tive porque eles abrem curso e é meter para lá alunos, mas depois não há uma estruturação e, portanto, relativamente à paisagem da escrita, há muita gente depois a fazer coisa. Agora, o problema é que depois estas pessoas não têm uma continuidade. Nós chamamos lá o Trial Better, Fail Better, lá, esse programa que nós temos lá na garagem, porque é isso, as pessoas têm que tentar, têm que errar melhor, têm que aprender, tem que haver um tempo de gestação, não se pode estar à espera que as pessoas acertem à primeira. E eu acho que nesse sentido não há sequer espaço das pessoas se poderem estruturar e poderem crescer, tanto que há muitos destes projetos que aparecem e desaparecem. Podem-me dizer, sempre foi um bocadinho assim, é verdade, mas neste momento eu acho que há um enorme desperdício de talento. Acho que há um enorme desperdício de talento, acho que, apesar de tudo, no meu tempo, quando eu tinha 20 anos e comecei a fazer coisas, havia mais atenção, havia mais... e as pessoas da minha geração, fizeram parte da minha geração, tiveram oportunidades de crescer, de errar melhor para que poderem crescer. Acho que hoje em dia é uma salganhada, quer dizer, é uma salganhada e julgo que há quem diga que isso pode ter as suas vantagens, não é? Do caos nasce a luz, mas acho que, francamente, enquanto professor, acho que valia a pena, era urgente haver um esforço de reformulação dos programas, de reestruturação do ensino artístico, por forma a estabelecer sinergias entre as instituições, até porque elas, do ponto de vista económico, são instituições pequenas e que não causam moça quando comparadas, sei lá, com o técnico, que vocês terão esse exemplo, provavelmente o departamento de dramaturgia não é nada, comparado com os outros departamentos que vocês aqui terão na faculdade, não é? Não constitui um peso, portanto, que a gente, deixa-os lá estar a fazer as coisas deles, não é? Agora, do ponto de vista, inclusivamente, da sustentabilidade económica, não tem sentido, quer dizer, é uma irracionalidade completa depois na própria gestão dos recursos. Uma irracionalidade completa que depois leva a situações que eu acho que são desajustadas. Agora, portanto, mas em síntese, agora, eu acredito e naquilo que for as minhas possibilidades, tentarei ser cúmplice das pessoas que aparecerem e com quem tiver a oportunidade de trabalhar, quer como professor, quer como também como artista, quer como, enfim, dentro daquilo que forem as minhas possibilidades, tentarei ser cúmplice daqueles que aparecem, daqueles que estão. Mas reconheço que, em termos do panorama, a paisagem é fértil, mas ao mesmo tempo é uma paisagem desprotegida. É uma paisagem completamente desprotegida e ao assalto. É um bocadinho como Lisboa agora com os turistas também. Lisboa é uma cidade muito rica, mas aquilo está com imensas coisas, mas aquilo está a dar cabo. Não sei se vocês costumam ir a Lisboa, aquilo é insuportável, pá. Os tuk-tuks estão cada vez mais presentes. Tuk-tuks, quer dizer, Mas pronto, é isto. Mas agora, que há gente com qualidade, isso eu não me canso de dizer que há. Aliás, eu aprendo imenso. Isso também é uma seiva importante. Esse meu aluno, o Gonçalo, fez lá um espetáculo maravilhoso na capela, um espetáculo de uma religiosidade, um rapaz com um percurso de vida, lá está, é geração Erasmus. Aquela coisa, ele é espanhol, mas esteve na Polónia, não sei o que mais, veio cá parar não sei o quê, fez um mestrado na Polónia, depois veio para cá concluir a licenciatura, mas foi meu aluno de mestrado, é basco, até de Pamplona, mas depois esta geração Erasmus, outro dia estava a ler um artigo que falava sobre isso e é um tipo com uma sensibilidade, faz coisas que lindíssimas, é difícil de escrever, mas gostaria só de deixar este meu testemunho de vénia, digamos assim, de reverência pelo trabalho de alguém mais novo do que eu e que admiro profundamente. Isto a propósito das referências. Bem, eu acho que... Está ótimo. Tá? Obrigado.